Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Exclusivo. Bomba contra a saúde pública. Farmacêutico é preso em flagrante por venda ilegal e aplicação de anabolizantes em Sapucaia do Sul. A pergunta é, tu faz, se eu precisar, tu injeta? Sim, eu aplico aqui também. Tá, quanto é que tu me cobra isso? A gente cobra R$10 a aplicação. Todos os detalhes da operação policial em instantes. A dor e a revolta de um pai. Não é acidente, isso aí deixaram morrer, é falta de cuidado. Jovem morreu depois de uma explosão numa distribuidora de gás no sul do estado. Áudio de aplicativo de mensagens vaza e vereador é acusado de racismo por fala sobre negros eleitos. Daqui a pouco, a repercussão do caso entre políticos e a população. No esporte, hoje é dia de garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio recebe o Cuiabá com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo. Mas o Inter vai precisar trabalhar dobrado para passar pelo América Mineiro se quiser seguir vivo na competição. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção porque é exclusivo. Um local de fachada, acima de qualquer suspeita. Atenção para esta imagem aí. Uma farmácia em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana, na mira da polícia, ao vender anabolizantes sem qualquer prescrição médica. Exclusivo, repito, a nossa equipe de reportagem esteve no local com uma câmera escondida. Dá uma espiada só nesse trecho aí. A gente queria inicialmente uns 3, 4 e depois ia pegar mais, tem mais uma galera lá, pegar mais uns 15, 20. Eu consigo contigo. Só que aí tu tem que me dizer mais ou menos, precisa de tanto, pra mim conseguir me visar ali no que sobra. Tá. Eu vendo bastante. Tá. Eu precisaria de umas 2 ampolinhas agora. Vejam só a facilidade. Ele foi preso agora de manhã numa operação policial e que o SBT acompanhou com exclusividade. Inclusive, nós estamos acompanhando este caso já há bastante tempo, com flagrantes. Conseguimos comprar, inclusive, anabolizantes que foram entregues imediatamente para a polícia. Aliás, a polícia acompanhou esse trabalho e a polícia fez um trabalho de investigação que culminou na manhã de hoje. Nesse momento ali, a imagem da prisão desse homem. E agora vai ser investigado, certamente, e pode até perder, provavelmente vai perder a autorização, de farmacêutico. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. Repetindo, é exclusivo, em seguida todos os detalhes. É um rápido intervalo e a gente já volta com muita informação para você. Até já. Olha só, pessoal, a falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose, doença grave que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e dores nas juntas. Por isso, você precisa de um cálcio mais potente. Você precisa de Inovicálcio DKM. Inovicálcio DKM são comprimidos, esses aqui, mastigáveis, que possuem fórmula inovadora e tem ação imediata, por isso, age até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. Inovicálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois, além do cálcio, possui vitamina D, K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios comuns. São enormes, difíceis de engolir. Chegou o Inovicálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. Inovicálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. Inovicálcio DKM, a inovação do cálcio. Muito bem, agora 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Vamos aos principais assuntos de hoje aqui no SBT Rio Grande, começando com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. A anabolizante, a famosa bomba, era aplicada ilegalmente dentro de uma farmácia aqui em Sapucaia do Sul. Com uma câmera escondida, a reportagem acompanhou nos últimos 3 meses esse esquema ilegal
que resultou em operação da Polícia Civil nesta manhã. A reportagem é exclusiva e daqui a pouco a gente conta todos os detalhes da investigação. Até já, obrigado, Lucas Abate. E o destaque agora com a Gabi Lerina. Oi, Gabi, bom dia. Oi, André, bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. As repercussões do áudio do candidato que foi derrotado às eleições de Porto Alegre, Walter Nagelstein, do PSD. Ele está sendo acusado de racismo. O que ele fala nessa mensagem, quando ele faz uma avaliação de como foi as eleições aqui em Porto Alegre, é logo mais. A gente já volta. Mais uma polêmica envolvendo, o então candidato Walter Nagelstein. Daqui a pouco a Gabi vai explicar pra gente a declaração e também vamos mostrar as repercussões. Obrigado, Gabi. Até já. Olha só, a pandemia, ela não terminou, né? Como dizem aí, ela não dá trégua, não dá folga. Sobe o número de pessoas que precisam de internação e um hospital aqui de Porto Alegre está reativando leitos exclusivos para a Covid-19. Nesse momento se falava até em permitir que leitos exclusivos da Covid fossem liberados para cirurgias e outros tipos de tratamento. Só que os números mostram que não é bem assim. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e informações a respeito, do vírus. E, infelizmente, nós temos aí um grande número de pessoas ainda contaminadas. Ontem mesmo, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, anunciou que está com a Covid-19. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e informações sobre os leitos aqui em Porto Alegre. E atenção, é exclusivo. Bomba contra a saúde pública. Um farmacêutico foi preso hoje de manhã em flagrante por venda ilegal e aplicação de anabolizantes. Isto aqui em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Uma investigação que durou 3 meses. E a reportagem do SBT flagrou a venda ilegal de anabolizantes. A polícia estava acompanhando. Foi um longo trabalho durante 3 meses e a gente traz este assunto agora com exclusividade. Lucas Abate tem todas as informações, não é mesmo, Lucas? É isso, André. Nos últimos 3 meses, nosso colega cinegrafista Giancarlo Barzi acompanhou essa venda, esse esquema ilegal de anabolizante em uma farmácia, ao que tudo indicava normal, sem qualquer tipo de ilegalidade, mas sem receita, sem qualquer tipo de indicação de controle. Um farmacêutico registrado vendia esse anabolizante. Nosso colega acompanhou com uma microcâmera, flagrou esse esquema ilegal, comprou nesse período 8 caixas de um anabolizante que é usado como reposição de testosterona e, quando usado em excesso, ajuda a ganhar massa com alta velocidade, mas, por outro lado, provoca sérios danos na saúde, e essas caixas já foram entregues também aqui para a Polícia Civil. Todo esse trabalho resultou em uma operação na manhã de hoje. Agentes da 2ª Delegacia aqui de Sapucaia do Sul foram até essa farmácia e flagraram, André, o momento em que esse homem estava com 2 caixas, 2 lotes desse medicamento, 120 caixas em cada um desses lotes, cada caixa vendida aí a cerca de R$20, R$23, totalizando só nessas caixas cerca de R$2.400 em anabolizante. Apesar da aparente legalidade do registro, tudo certo, fachada, né, por Lucas? trás um esquema pela polícia, André, tratado como tráfico de drogas. Era na caixinha, era registrado, mas, segundo a polícia, configura o crime de tráfico de drogas. E agora, Lucas, o farmacêutico está preso aqui na delegacia, André. Cadê a Lu Coman? Cadê a Lu Coman? Põe a Lu Coman na tela aqui com a gente vai conversar com o Lucas Abate. Oi, Lu, bom dia. Luciane Coman, que está aqui com a gente, está na redação, atualizando e trazendo todas as informações. A Lu, sabe, já acompanhou diversas operações nesse sentido, né, Lu? E o SBT traz agora, com exclusividade, relembrando, foram 3 meses de uma investigação, o SBT acompanhando, inclusive as doses compradas pela nossa equipe, todas com conhecimento da polícia, foram encaminhadas justamente para a polícia e nós fomos fazendo todo o acompanhamento de tudo. É uma questão de saúde pública, é um local de fachada, porque se propunha a um objetivo, através da venda legal de medicamentos, e ali o farmacêutico usando do seu diploma, fazendo uma venda ilegal, ou seja, tráfico de entorpecentes. É esse o crime
crime que ele está cometendo e é, como nós dissemos, uma bomba contra a saúde pública. Lucoma. Oi, André, tudo bom? Eu já deixo aqui meu bom dia para todos os telespectadores também. Pois é, olha, eu vou te dizer que eu já acompanhei muita operação e também já fiz muita reportagem especial, André, em relação aos anabolizantes, aos hormônios utilizados, né? Infelizmente, por um padrão de beleza que se impôs perante a sociedade. Então, a gente tem muitos jovens, muitos adolescentes que acabam recorrendo aos hormônios para ficar com o abdômen sarado, tanquinho, ter músculos, né? E, infelizmente, não é só a questão de farmacêuticos que, às vezes, acabam fazendo essa venda totalmente ilegal, mas também há médicos que, infelizmente, também fazem a prescrição desses anabolizantes. Eu mesmo já fiz reportagens especiais mostrando isso. Em 2017, a gente mostrou a facilidade, André, de se adquirir esse tipo de anabolizante, muitas vezes até dentro das próprias academias. E principalmente quando se tem uma fachada como essa, quer dizer, de um farmacêutico com diploma, com a responsabilidade com a saúde pública, que a gente vê aí ameaçada a partir do momento em que ele vende dessa maneira como nós estávamos acompanhando. Lucas, se tem informações de desde quando que ele estava fazendo esse comércio, da onde que vinha essa droga, né? Como que era a operação disso tudo e se teve alguma vítima, porque isso só pode ser o tipo de um medicamento, de um produto químico que só pode ser liberado, né? Com autorização, né? Com uma prescrição médica, né? E a gente tem imagens, depois o Lucas vai detalhar pra gente, a gente pode até mostrar agora algumas imagens dos flagrantes, é isso? Vamos escuta aí. A gente queria inicialmente uns 3, 4 e depois ia pegar mais, tem mais uma galera lá, pegar mais uns 15, 20. Eu consigo contigo. Só que aí tem que me dizer mais ou menos, precisa de tanto, não consegui me organizar ali no que sobra. Tá. Eu vendo bastante. Tá. Eu precisaria de umas 2 ampolinhas agora. Ou seja, por encomenda. Fazia encomenda, se a quantidade era maior, era só um tempinho que ele conseguia e depois, então, vendia, Lucas. Ô, André, e agora uma segunda fase ainda dessa operação, dessa investigação, vai ser identificar justamente esses pontos. Há quanto tempo o esquema acontecia? A polícia sabe pelo menos 3 meses, que é o tempo da investigação, mas provavelmente é um tempo maior de esquema e também qual a origem desses medicamentos. Porque é bom te lembrar, André, é um medicamento, tem uma venda legal, porém controlada. Tem que ter registro de tudo, de nota fiscal, de entrada, de saída. E como isso não acontecia, se tem ainda uma ilegalidade também no fornecimento desse tipo de produto. E agora, a partir dessas apreensões que foram feitas hoje, só na farmácia a polícia apreendeu pelo menos 240 caixas desse medicamento que estavam prontas para ser entregues para um cliente. E a partir dessa apreensão, a polícia vai tentar descobrir quem estava fornecendo esses medicamentos para o farmacêutico vender de forma descontrolada. Eu reforço essa questão de que é um medicamento legal, André, porque existe prescrição médica, existe um controle, mas quando se toma em excesso, em descontrole, pode causar sérios danos à saúde e até mesmo dependência química. Muito bem, agora faltando 5 minutos para o meio-dia. Carimba aí na tela, exclusivo do SBT, reportagem que nós estamos já acompanhando. Estamos produzindo há 3 meses. 3 meses o SBT está acompanhando. É uma bomba contra a saúde pública, um desrespeito ao cidadão, uma pessoa que tem ali uma formação para trabalhar com medicamentos e aí fazia uso do seu diploma para quê? Para fazer essa venda ilegal de anabolizantes. Sabemos que apenas através de prescrição médica. Marca aí na tela, coloca a tela cheia, bomba contra a saúde pública, carimba, exclusivo aqui do SBT, reportagem acompanhada durante 3 meses. Imagens exclusivas para você, nosso telespectador aqui no SBT. Lucas Abate, a investigação prossegue. Uma pessoa foi presa agora de manhã. Para quem está chegando agora, 11h56, repete para a gente o que aconteceu nesse trabalho, como eu disse, de 3 meses de investigação, acompanhada, né, pelo SBT e a própria polícia. O SBT fez compras, inclusive, e imediatamente passou todas essas compras para a polícia. Repete para quem está chegando agora, para entender o que aconteceu hoje de manhã em Sapucaia do Sul.
André, esquema ilegal de venda de anabolizantes, testosterona, vendida sem qualquer tipo de controle e colocando muito em risco a saúde dessas pessoas que tomavam sem qualquer orientação médica. É um medicamento que é legal, mas que deve ser tomado com cautela, com orientação, com prescrição médica. E esse farmacêutico, usando a sua farmácia, que vende outros remédios normalmente, mas vendia também esse item de maneira ilegal, sem qualquer controle, e as pessoas poderiam ter sérias complicações na saúde. Hoje, a polícia fez essa operação, prendeu esse homem flagrante por crime de tráfico de drogas e apreendeu também 240 caixas, pelo menos 240 caixas que seriam entregues para um cliente. Essa operação foi feita hoje porque a polícia tinha essa informação de que ele receberia uma carga e faria essa entrega para um cliente. Então, por isso, fez essa interceptação hoje e conseguiu apreender todo esse material. Tudo veio aqui para a delegacia, o preso acabou de chegar aqui também. Por enquanto, que se tem de informação, pelo menos no local, é que ele permaneceu em silêncio, preferiu não dar nenhuma manifestação à polícia. Mas, claro, a investigação prossegue agora, porque a polícia quer saber há quanto tempo funcionava e também quem vendia esse medicamento para o farmacêutico. E quem comprava também, não é verdade, Lucas? Porque ele deveria, provavelmente, é isso que vai ser investigado, fornecer para alguém, não é mesmo, gurias? Agora entra com a gente também a Gabi Lerina, participando dessa conversa, repetindo uma investigação, um trabalho de investigação do SBT exclusivo durante 3 meses, acompanhado pela polícia, e deflagrou esta operação hoje de manhã, não é mesmo, Lu? Pois é, André, eu queria lembrar, né, que agora a gente está chegando perto do verão e é normalmente o período de maior venda desse tipo de produto, que infelizmente ainda é muito presente, tanto no mercado ali das academias, claro, no mercado totalmente ilegal. E não estou dizendo que são todos os profissionais que recomendam, muito pelo contrário, é a minoria, mas ela ainda existe, é presente e é uma busca desenfreada acima da saúde por um corpo considerado, entre aspas, perfeito, aquele cheio de músculos, seco, sem gordura. E, na verdade, acabam, então, recorrendo a esses anabolizantes. Aqui no Brasil, os principais são esses, né, baseados aí na testosterona, que é o estanozol, o nandrolona, a oxandrolona, que é muito utilizada, inclusive, pelas mulheres. E como você bem ressaltou, André, há uma série de riscos para a saúde e que as pessoas simplesmente ignoram totalmente. A lista é enorme. Se eu não me engano, amanhã, acho que a gente vai conversar aí com um endocrinologista. E às vezes há, infelizmente, médicos que fazem o receituário desse tipo de anabolizante, desse tipo de hormônio. As pessoas têm que entender que são hormônios. A gente tem hormônio, o corpo se autorregula e aí as pessoas tomam o hormônio unicamente por uma questão estética. E aí, infelizmente, há um ou outro médico que até prescreve por essas questões estéticas. Uma vez eu lembro que eu conheci um médico, ele não era endocrinologista, as pessoas achavam que ele era endocrinologista, pessoas de uma academia, e iam até lá, para quê? Para conseguir a prescrição de um hormônio. Ou seja, assim, tá tudo errado, né, André? Já começa lá pela ponta por essa questão aí da beleza. E agora tem exatamente isso. Tem que ver de onde é que vem, quem fornecia e para quem ele fornecia. Quem eram os clientes dele. Gabi Lerina. Pois é, justamente complementando também o que a Lu está trazendo, essas pessoas que acabam ingerindo esses hormônios de forma errada, querem apressar aquele processo de ganho de músculos, né? Porque se sabe que para ganhar músculos de uma forma mais rápida é preciso também controlar a alimentação, tem que malhar muito. Existem uma série aí de coisas que é preciso ser feita antes de ganhar antes de acordar e ter um monte de músculo. Tem também essa condição. E outra, né? O papel do farmacêutico dentro de um estabelecimento, dentro de uma farmácia, é pedir para esses clientes que chegam lá, esses pacientes, a autorização, né? A receita médica. Só que também, como disse a Lu, lembrou bem, talvez também será que esses pacientes também não chegavam com receita médica ou chegavam ou não? Enfim, nós vamos saber os detalhes logo mais. Eu quero perguntar para o Lucas, que está lá na delegacia acompanhando essa situação. Lucas, eu sei que recém chegou preso aí, mas se tem já algum detalhe sobre quem é o perfil deste farmacêutico? Sim, Gabi, é um farmacêutico acima de qualquer suspeita, já atua há alguns anos no ramo de farmácia, nunca teve qualquer tipo de envolvimento com criminalidade, com tráfico de drogas, tem alguns registros, mas segundo a polícia por lesão corporal, nada ligado à profissão e que atuava nesse negócio, nesse ramo, provavelmente sem nunca
ter chamado a atenção de ninguém. É um homem de 41 anos, já, como eu disse, né, sem qualquer tipo de envolvimento, e até pela própria reação, a gente acompanhou a prisão hoje, uma pessoa que não imaginava que que estava sendo monitorado pela polícia, foi pego com total surpresa, estava trabalhando, chegou normalmente para trabalhar, uniformizado, abriu sua farmácia e foi interceptado, foi preso pela polícia com total surpresa. Acredito até que não tinha noção do crime que estava cometendo, não tinha noção que estava sendo monitorado, investigado pelo crime de tráfico de drogas, que tem uma pena bastante alta, de 5 até 15 anos de prisão. 12:01, nós estamos ao vivo, o SBT mostrando com exclusividade. Operação que aconteceu hoje de manhã em Sapucaia do Sul, no momento em que o farmacêutico estava sendo preso, né? Venda ilegal de anabolizantes. Coloca aí um trechinho da gravação feita escondida. Coloca aí. Inicialmente uns 3, 4 e depois ia pegar mais, tem mais uma galera lá, pegar mais uns 15, 20. Eu consigo contigo. Só que aí tem que me dizer mais ou menos, precisa de tanto, não consegui me organizar ali no que sobra. Tá. Eu vendo bastante. Tá. Eu precisaria de umas 2 ampolinhas agora. Ou seja, esse flagrante feito aqui pelo SBT, todo esse material, né, o que foi comprado, foi repassado imediatamente para a polícia. E aí nós entramos em 2 questões importantes, Lucas, Gabi Lerina e Lucomo. Além da questão de saúde pública, na verdade, esse é um tipo de produto que só pode ser vendido com prescrição médica, para fins médicos. E por ser farmacêutico, usava do seu diploma para negociar, ou seja, para traficar. Agora a gente entra nessa questão financeira, porque isso não é algo barato. E aí que entra toda a questão, Lucas, porque eram quantidades que tinham um valor considerável, Lucas. Só para a gente encerrar. Isso, André. A caixa pequena ali, individual, era vendida numa média de R$20 a R$25. O lote, aquele todo que a gente mostrou, eram 2 lotes hoje, 120 caixas cada uma. Se a gente for fazer uma conversão, uma conta rápida, R$2.400 somente hoje, somente nessa apreensão. Por isso que a polícia quer avançar nessa investigação para ver o tamanho do esquema. Obrigado, Lucas. Daqui a pouco voltamos a falar exclusivo. Tá aí a prisão que aconteceu agora de manhã em Sapucaia do Sul. Um farmacêutico de 41 anos preso, portanto, vendendo anabolizantes. E vendia mesmo. Tanto é que a nossa equipe comprou e a própria polícia, né, comprou. Tá aí, daqui a pouco trazemos mais detalhes para você. 12:04, uma bomba, né? Uma bomba aí na saúde pública, portanto, reportagem exclusiva aqui do SBT. E olha só, polêmica? Olha, tem gente que gosta de uma polêmica, não é verdade? Pois agora temos mais uma envolvendo aí o candidato Walter Nagelstein. Uma gravação dele, né? Vazou, ele teria mandado para os amigos, mas hoje em dia a gente sabe, né? Se tu vai mandar qualquer coisa para algum amigo, tenha certeza de que vai ser muito simples, ainda mais se for para um grupo, disso vazar, né? Isso é muito normal de acontecer. Então, assim, vazou, com intenção ou não, não sabemos. Mas, nesta gravação, o vereador é acusado de racismo pela fala dele com relação aos negros que foram eleitos agora na última eleição, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa repercussão, né? A repercussão a respeito do que disse. Dá pra gente botar um pouquinho do áudio? A gente vai colocar agora, a gente vai preparar. Já teve polêmica envolvendo, né, o vereador no início da pandemia. Vamos ver o que disse aí o vereador e então candidato, né, a prefeito aí nas últimas eleições. Fica cada vez mais evidente que a ocupação que a esquerda promoveu nos últimos 40 anos da universidade, das escolas, do jornalismo e da cultura produzem os seus resultados. Basta a gente ver a composição da Câmara. 5 vereadores do PSOL, muitos deles jovens, negros. E por aí vai, Bom, ele disse que não, foi questionado, não tem nada de racismo, a minha avó é negra, ele até foi uma das alegações dele. Mas daqui a pouco a gente vai repercutir mais o que disse o vereador Walter Nagelstein. 12:06, agora é atenção. As apreensões não param. Mais uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal, mas... Ô, Lucoma, eu tô vendo bem aquilo ali. Tá. É uma meia? É uma meia.
É uma meia. Como diz o Glauco, é um pé de meia? É um pé de meia e que pé, né? Oh. Que pé de meia, hein, André? É, E olha... só que essa aí tava furada. Pois Na verdade, olha que covardia isso tudo. Se ali nos anabolizantes a questão estética do corpo fica acima da saúde, aqui o dinheiro, o lucro, o crime fica acima da família, fica acima das relações familiares, porque todo esse dinheiro, 100 mil dólares, André, estavam dentro de meias e dentro da mochila da própria filha de 14 anos. Além disso, né, para não assumir, tá? Pessoa fazendo errado. Ao invés de colocar, né, nos objetos dele... No mínimo, né? No mínimo, né? Ainda tentou passar para a filha. Aí vai dizer que a filha achou esse dinheiro no chão também? Não, será? Olha que barbaridade, né? Isso aí aconteceu, André, numa ação da Polícia Rodoviária Federal lá em Pelotas, no sul do estado. Os policiais abordaram o carro que tinha placas de Ivoti ali na 116. O motorista, de 51 anos, disse que estava vindo ali da fronteira com o Uruguai. Tava ele e a filha, né? Sempre aquele esquema muito acima de qualquer suspeita, ou seja, ele, a filha, aquela coisa, um passeio em família. E aí, durante a revista da mochila da adolescente, os policiais encontraram essa grana. 100 mil dólares, André, mais de 500 mil reais e dentro de meias. Meias. O pai dela assumiu, tá, que o dinheiro era dele, não era da menina. Sim. Só que ele não comprovou a origem. A gente sabe que dinheiro sem origem é dinheiro ilegal. Sabe, Lu, que quando nós conversamos há poucos dias com um policial rodoviário, justamente sobre essas apreensões e dos locais que aparecem, né? A gente já mostrou aqui drogas apreendidas dentro dos bonecos das crianças, né? Dos ursinhos. Aí o policial nos disse, e é muito interessante isso, tá, mas afinal pode transportar dinheiro ou não pode? Pode, mas tu tem que comprovar. Exato. É simples assim, uma pessoa viaja para o interior, né? E esse caso aí, sim, fui para a fronteira, vendi uma casa, tá aqui a documentação, me pagaram em dinheiro, não quis fazer depósito, não tem problema nenhum. Tem que ter a comprovação. E aí, perguntar, primeira coisa, quando certo pararam esse carro, já começou a tremedeira. E a polícia, com toda a experiência, já viu, tem alguma coisa errada aqui. Sente o faro. Tem algo bem escondidinho, né? E rapidinho foi encontrado, né? Rapidinho foi encontrado o dinheiro que estava dentro dessa meia. Provavelmente a reação ali do motorista, a polícia já percebeu que tinha alguma coisa errada. E vem e investiga, acharam todo esse dinheiro dentro da meia. Ou seja, mais uma vez, a tentativa, né, esperta de tentar encontrar um local para esconder dinheiro, isso não foi comprovado. Ele vai ter que comprovar, na verdade, Lucas Abate, Lu e Gabilerina. Pois é. Baita exemplo, né, André? Isso. Ô, André, eu estava nesse link. André, eu estava nesse link, lembra? Isso com o inspetor Martinelli, que o outro caso, eu não lembro qual era a quantia, mas era muito, acho que foi umas maiores quantias já apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, não lembro agora, mas eu lembro que era num caminhão e esse dinheiro estava embaixo do banco do carona, lembra? Era muito dinheiro e mesmo como você disse, né, o que chamou a atenção dos policiais foi a tremedeira do motorista naquela época, naquele momento, em que ele ficou tremendo ali, já começou a disfarçar, já não sabia dizer, e você lembrou algo que é bem importante, né, André? Não é proibido carregar quantias altas de dinheiro, só que tem que declarar. Tem que fazer declaração, porque isso precisa ser legalizado, né? Tem que saber a origem, tem que comprovar. Então, isso também chama bastante atenção. Mas olha só, dentro da mochila da menina de 14 anos, e coube tudo, hein, André? Mas você colocou ali... pesada essa mochila, né? Exato. Quer dizer, ali já foi uma tentativa de tirar a culpa dele, né? E esconder mesmo. Daqui a pouco, vai lá, ele na cabeça dele pensando, daqui a pouco a gente para aí numa barreira, a polícia vai investigar. Não vão querer mexer na bolsa de uma menina de 14 anos. Exato, uma adolescente, né? Mas que exemplo, né, pra essa menina, né, André? Que baita exemplo, né? E eu acho que outra coisa, André, que é bom a gente salientar, como a Gabi disse, é preciso declarar, né, esse dinheiro. Até porque senão pode ser um dinheiro de lavagem de dinheiro vindo do crime, ou ainda dinheiro que não passa pela declaração, ou seja, que não tem o imposto recolhido. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas a gente já paga muito imposto. Pois é, mas esse aí que estava lá com 100 mil dólares não está pagando. A gente, eu, tu, a Gabi aqui, estamos pagando. Olha só, a gente tem aqui, ó, a Lili já me ajudou aqui. Foi lá em Santiago aquela apreensão do caminhão.
Isso. Foi R$500 milhão escondidos. Aí, ó, tá aí a imagem. Essa equipe do SBT é uma coisa espetacular. A gente pensa numa coisa quando vê já tá no ar. Tá aí a imagem do caminhão. Eles são muito rápidos. É uma coisa, são uns aviões. Esses sim são aviões que decolam, né? Lembrei do Renato. O Renato Portaluppi. Olha só, então essa é a imagem do caminhão, a apreensão que aconteceu cerca aí de 2, 3 semanas aqui em Santiago, região central do estado. Esse motorista de caminhão ali debaixo do banco, a grana toda escondida. E agora vai saber de onde que veio isso. Bom, a polícia, né? A polícia, obviamente, não sabe a origem, a pessoa diz que não conseguiu confirmar de onde o dinheiro, mas tem diversas possibilidades, né? E é aí que está o problema. A partir do momento em que tu não tem a comprovação, aí tudo é possível. Pode ser tráfico, pode ser lavagem de dinheiro e aí uma série de outros crimes. Muito bem, tá aí, portanto, para quem não está entendendo, a gente mostra. A Polícia Rodoviária Federal, né? Mais um excelente trabalho aí de apreensão. Esse dinheiro todo, Lu, qual é o valor total? $100 mil. Se a gente converter para real, tá em torno aí de R$530 mil. É dinheiro, mais ou né? menos o valor que estava no caminhão. E aí, só que esse homem aí que foi pego, ele guardou este dinheiro todo dentro de meias e mais que isso, na sacola, na bolsa ali da filha dele de 14 anos. 12:00, 12 minutos, vamos mudar de assunto. Atenção, a explosão que aconteceu ontem em Pelotas, no sul do estado, um depósito de gás, né, explodiu e matou um jovem, gente. Matou um jovem. Aliás, é um trabalhador que estava recém começando. A Lu tem os detalhes do que aconteceu lá em Pelotas e foi forte, hein, Lu? Nossa, foi forte, foi muito feio, viu, André? Essa explosão aconteceu nesse depósito, né, de botijões de gás. Olha essa imagem. Olha o detalhe ali, olha o detalhe. Olha essa imagem. Na Imagina esquerda, o deslocamento de ar que não gerou toda essa explosão, né? Então, foi uma explosão muito forte, foi sentido, inclusive, ali a mais de 3, 4, 5 quilômetros de distância. E ela teria ocorrido, André, após um trabalho de soldagem. Uma solda teria gerado alguma faísca e aí provocado toda essa explosão. Mas, claro, que agora tem o trabalho da perícia, o IGP já esteve no local, está fazendo toda a análise para saber realmente o que aconteceu, se tinha algum vazamento de gás, né? E aí aquela faísca acabou gerando essa explosão. Mas, enfim, segundo a Gerência Regional do Trabalho, lá de Pelotas, onde aconteceu a explosão, isso foi, então, por volta das 15h. E essa solda aconteceu perto do local onde ficavam armazenados os botijões. Isso foi às 15h. E aí, André, infelizmente, houve uma vítima, né? Como você já mencionou, foi o Aloir da Rosa Neutzling, de 24 anos. Ele acabou atingido, houve um deslocamento de ar, os botijões foram arremessados muito longe. Ele acabou soterrado e acabou falecendo. E a nossa equipe conversou com o pai da vítima, que estava muito revoltado e com razão. Vamos ouvir. Muita indignação, porque não é possível a pessoa vir para o serviço e morrer. Se ela morre na estrada, foi um acidente. Ele andava 30, 40 quilômetros para chegar no serviço, nunca se acidentou. Agora vem para dentro do serviço uma firma que trabalha com periculosidade alta, né? Ainda vem botar uma placa ali que 2.500 dias sem acidente. Tenha paciência, né? O meu filho faleceu. Meu filho morreu, tá? Não tem indignação. O que eu vou fazer? Ninguém sabe nada, tem a perícia. Ninguém pode entrar, ninguém pode ver, ninguém pode dar... Eu não vou sair daqui enquanto meu filho não sair daqui. Meu Nossa, Deus que indignação de cortar o coração, né? Porque a gente se coloca no lugar desse pai, né, André? Imagina. Lu, é que assim, ó, a gente depois vai ouvir mais, tem mais declarações do pai. Preste atenção no momento da explosão. Ali na esquerda, na tela esquerda em cima, a gente consegue ter uma noção do momento da explosão. A pergunta que a gente faz, claro que isso vai ser investigado, vai ser feita a perícia, a gente não tem essa resposta, Lu. Agora, como que dentro de uma revenda de gás estavam trabalhando com faísca, fazendo solda. Sim, solda quente, né? É, isso que vai ter que ser explicado se foi assim mesmo. Tinha vazamento para causar essa explosão dessa magnitude, André? Um depósito de gás, por mais que os botijões devem ser acondicionados, que tem toda a questão de segurança, sempre tem o risco do vazamento. Claro. E aí é uma bomba, a gente sabe que é uma bomba, o vazamento de gás. Percebam o momento da explosão e aí veio muita coisa abaixo. Olhem, vocês conseguem perceber alguns objetos que são jogados
Põe ali no início da explosão, a gente consegue perceber, porque teve pedaço de tijolo para tudo que é lado aí. Sim, imagina, André, Olha aí, um botijão de gás ser arremessado. Olha, gente, essa distância da câmera, percebam isso. A distância em que a câmera está até aqui, ó. Põe aqui na imagem, aqui, ó. Essa distância, tá? O momento da explosão, vejam que aqui, ó, tem pedaço não, a gente não sabe o que, mas deve ser pedaço de construção. Vai ser arremessado ali, parece um pedaço ali de algum ferro que vai em direção. Aqui. Olhem só, quer dizer, é muito rápido, mas a gente consegue ver a força. Então, tu imagina o deslocamento de ar disso. Imagina os funcionários que estavam ali em meio à explosão, né? Tanto é que outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas, André. Uma delas teve um mal súbito, a outra teve uma fratura exposta. E o impacto, como eu disse, foi tão forte que arremessou vários botijões a metros de distância. O deslocamento de ar, a força da explosão, inclusive, provocou a destruição de telhados, a gente mostrou ali, de vidros. Muitos moradores ali da região ficaram extremamente assustados e a gente também tem relatos desses moradores relatando o momento em que deu esse estrondo. Vamos ouvir. Graças a Deus só foi danos materiais e a família está bem, graças a Deus. E o demais a gente leva em diante de novo. O susto foi grande. Principalmente com meu pai e a mãe que moram ali. E as minhas 2 mandinhas que estavam em casa. Só um exemplo ali. O pai estava deitado no sofá ali. E graças a Deus, ó, nada caiu ali. E a mãe estava na garagem, mesma coisa. Não caiu nada em cima deles. Eu moro uns 3 quilômetros daqui. E lá da minha casa deu para escutar. Eu estava na cozinha, secando a minha louça, quando eu escutei aquela explosão. Tremeu toda a minha casa, a gente saiu apavorado, correndo, que a gente ficou sabendo dessa explosão, essa tragédia, né? Imagina que isso 3 quilômetros, André. Eu vi uns relatos ontem na internet, 4, 5 quilômetros, de pessoas que também sentiram o impacto, assim, disseram que parecia um terremoto. Não, e a gente olhando com mais calma, de fato, na explosão, a quantidade de objetos, deve ser botijão de gás, deve ser pedaços de telhas, como a gente viu, de tijolos. Olha, é incrível. E tem uma imagem ali de uma casa com o telhado destruído, se a gente puder mostrar de novo, porque agora, Lu, a gente também tem mais um relato desse pai desesperado, né, Lu? Que desespero, né? Vamos ver o que esse pai fala, o pai da vítima, né, do Aloir, de 24 anos. Aqui, ó, mas foi preciso matar o meu filho. Eu quero ver mudar essa placa aqui. Quero ver mudar essa placa. Porque não é acidente, não é acidente. Isso aí deixaram morrer. É falta de cuidado. Estava inconformado, e isso precisa ser investigado, até porque sempre dá o alerta e para outras situações, né? Olha a destruição ali dessa casa, André, olha ali. A gente... Imagina quem estava lá dentro dessa explosão, né? Então a gente... Deslocamento de ar é algo absurdo. E vejam que, pelo visto, num raio de pelo menos 3 quilômetros se escutou. Mas num raio muito grande, as casas foram danificadas. Ó, para aí a imagem um pouquinho. Volta um pouco antes, gente. Olha só, volta um pouquinho antes. Percebam aqui, ó. Tá? Pedaços aqui de cor verde. Eu não sei se... Aqui tem verde aqui na parede. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Vejam aonde voou, tem a base aqui onde estava o depósito, aqui assim, ó, que ela é nessa cor verde. Então vejam a distância do tamanho de um tijolo, o pedaço de concreto, de reboco, de tijolo mesmo, que voou. Olha os tijolos aqui, ó. E olha os botijões lá espalhados lá no pátio. Isso aí, eles foram tudo arremessados, imagina, botijão voando para tudo quanto é lado, André. Olha, isso de fato precisa ser investigado. Infelizmente, esse jovem morto, o desespero do pai, né? Até porque num depósito, Lu, é um depósito de gás, então tem que ter todo o cuidado, todo o protocolo de cuidado, né? Mínimo, básico. Agora, o que aconteceu... Foi um acidente de um botijão que explodiu sozinho? Não foi. Olha aí o telhado aparecendo aí, ó. Isso é um telhado próximo. Isso tem que ser investigado porque se estavam lá dentro com um maçarico, fazendo um trabalho de conserto
e isso teria provocado a explosão, bom, isso tem que ter uma punição, certamente, mas isso a polícia que vai poder indicar a partir do momento em que segue a investigação. Olha só nesse local aí, isso é na empresa, gente? É na empresa ou aquele banheiro destruído ou é numa casa próxima? É uma casa ali, onde a gente também viu ali aquela cozinha também, toda destruída ali na redondeza, perto ali do depósito. Os vizinhos tiveram a casa, e agora obviamente tem essa questão dessa morte que a gente lamenta muito, mas agora o que a empresa vai fazer também para colaborar com esses vizinhos aí que tiveram, olha, a casa, boa parte destruída. Você viu ali o relato daquele vizinho, né? Chegava a estar chorando de medo, o pavor, as pessoas entram em pânico, não sabem o que está acontecendo. Você está ali na sua casa, tomando um café, olhando TV e daqui a pouco, imagina, dá aquele deslocamento, aquele bum. Ô, Gabi, deixa eu desde já agradecer o pessoal do Diário Popular, tá? Eles nos forneceram essas imagens aí, a gente agradece muito a colaboração e vamos acompanhar, né? Não estamos aqui responsabilizando, não, isso vai ser passado agora pela perícia. Mas deixar assim não dá. Foi uma vida que foi perdida, outras pessoas que ficaram feridas e emocionalmente e, né, aí estruturalmente diversas casas atingidas. Algo precisa ser feito nesse sentido. Obrigado, Lu, até daqui a pouquinho. E atenção, gente, olha só, meio-dia 22 minutos. O candidato derrotado à Prefeitura de Porto Alegre, tá aí, Walter Nagelstein, do PSD. Ele fez uma gravação, né, e mandou para amigos próximos fazendo uma análise das eleições. E nesta análise, ele desqualifica vereadores eleitos da esquerda e também negros. A Gabi Lerina, né, está com a gente. Ele está sendo acusado de racismo justamente por causa dessas declarações que em seguida a gente até vai botar mais uma vez para todo mundo escutar, Gabi. Verdade, né? Eu digo uma infeliz declaração, mas vamos lá. Nesse áudio também que acabou sendo enviado para esses amigos, para esses apoiadores, Walter Nagelstein também afirma que esses vereadores eleitos de forma democrática têm pouquíssima qualificação. Vamos rodar agora o áudio para vocês. Fica cada vez mais evidente que a ocupação que a esquerda promoveu nos últimos 40 anos da universidade, das escolas, do jornalismo e da cultura produzem os seus resultados. Basta a gente ver a composição da Câmara. 5 vereadores do PSOL, muitos deles jovens, negros, quer dizer, o eco àquele discurso que o PSOL foi incutindo na cabeça das pessoas. Vereadores esses sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal. Olha, o vereador, no mínimo, está desqualificando o preparo de muitos desses que foram eleitos. Nós entrevistamos a Karen Santos, a vereadora, né, com maior votação, né? E fora as outras declarações feitas por ele, eu trago junto aqui a conversa do Coman. E ele disse que não, né? Disse que não foi assim, que é um eco, ele repetiu aquela palavra, foi um eco do que a esquerda vem trazendo nos últimos 40 anos, é um reflexo, a avó dele é negra, ele fez questão de salientar que a avó é negra, mas que é mais uma polêmica, é sim, e é uma declaração que ela está ali, foi dita, né? A gente não ouviu alguém falando, mas está ali gravado, não é mesmo? Foi espontânea, digamos assim, né, André? E outra coisa, tem a resposta, né? Obviamente que essa fala aí recheada de preconceitos teve resposta. E a gente começa, e eu peço ajuda para ti, André, para que me ajude a pontuar esses tweets que vão aparecendo aí na tela. E a gente começa pela Karen Santos, como você disse, a vereadora mais votada aqui de Porto Alegre, 15.702 votos. Olha, uma mulher muito preparada, ela é encantadora, a gente gravou com ela, inclusive a gente fez uma entrevista com ela aqui no Rio Grande, né? Então a gente começa então mostrando, e você me ajuda na ordem aí, então, André, por favor, o que disse sobre essas respostas, né? O que disse a Karen Santos, Walter Nagelstein está em crise de choro pelo resultado da eleição, não sabe perder, quer criar o Instituto para voltar para a base conservadora. É um instituto que ele propôs, né, criar, isso é uma fala minha agora, ela se refere a isso, quer criar um instituto para voltar para a base conservadora, mas não tem espaço para sua política e quer palanque. Tenta coesionar sua base em cima deste tipo de situação. É o que disse a vereadora com o maior número de votos, né, aqui de Porto Alegre. Entrevistamos ela na segunda-feira, a Karen Santos.
nesse próprio áudio ele fala sobre esse Instituto de Ideias Conservadoras, né, que ele vem planejando há pelo menos 2 anos. A gente também tem a resposta do Matheus Gomes, do PSOL, também eleito vereador. Vamos ver o que ele disse e vamos trazer para a gente na tela aí também, André. A gente tem diversas manifestações. Nós temos aqui, ó, a Laura cito, áudio racista de Walter Nagelstein circula nas redes. O áudio do vereador Walter Nagelstein, que circulou nesta manhã, candidato à Prefeitura de Porto Alegre, que recebeu apenas 3% dos votos, revela o racismo e intolerância de parcela da sociedade brasileira. Aí a Laura Cito, que foi eleita vereadora também agora no último domingo. Exatamente. Ou seja, temos mais aí algumas manifestações, em seguida a gente vai colocando, enquanto isso vamos falando, porque o vereador parece que, ó, temos aqui, deixa eu ver aqui, ó, a Luciana G. Deputada estadual. O Márcio Chagas responde com muita propriedade às declarações racistas disseminadas em áudio por Walter Nagelstein, candidato da extrema-direita que foi derrotado em Porto Alegre. A luta da negritude saiu vitoriosa e é apenas o começo. Vamos ouvir de novo o que disse o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Walter Nagelstein. Fica cada vez mais evidente que a ocupação que a esquerda promoveu nos últimos 40 anos da universidade, das escolas, do jornalismo e da cultura produzem os seus resultados. Basta a gente ver a composição da Câmara. 5 vereadores do PSOL, muitos deles jovens, negros, quer dizer, o eco àquele discurso que o pessoal foi incutindo na cabeça das pessoas. Vereadores esses sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal. Ô André, eu fiquei bastante incomodada, viu, com essa declaração ali. Ele fala que 40 anos ali da esquerda na universidade. Eu acho que, na verdade, a gente tem muito a comemorar. Por exemplo, no ano passado, pela primeira vez, as universidades públicas tiveram mais estudantes negros e pardos do que brancos. 50,3% dos estudantes. E eu acho que isso é uma vitória, já que a nossa sociedade ela tem maioria negra, né, essa miscigenação, mas a gente tem que, na verdade, comemorar esse tipo de vitória. Por exemplo, a gente tem hoje mais vereadores negros, a gente precisa ter essa representatividade. A Câmara de Vereadores é o retrato da nossa sociedade. Então tem que ter mais negros, tem que ter mais mulheres. E ainda na Semana de Consciência Negra, né, André? É muito representativo isso, hein? Isso vai continuar tendo repercussão, começando já lá no início do ano. Vocês lembram todos lembram, no início da pandemia, aquela tal dancinha que inventaram, que veio de uma tradição, que não sei de onde, não importa, e que estava então, o vereador Walter Nagelstein, né, liderando numa festinha em casa. Mais uma vez, um vídeo que vazou, porque era um vídeo só familiar, não sei o quê. Bom, vazou, né, pegou muito mal. E olha que, pelo que se sabe também, o vereador Walter Nagelstein é uma pessoa que, né, ele é de origem judaica e ele sempre fala com muita veemência a questão de racismo, de preconceito. Então, é muito estranho vê-lo, primeiro naquela dancinha, depois com esta declaração que choca a todos. Choca a todos, porque uma coisa é você fazer um comentário, outra coisa é você falar do jeito que foi falado, a maneira como foi colocada. E ele, ouvido, né, Gabi, ele reafirmou, é aquilo ali mesmo, é um eco. Pelo menos ontem esse era o discurso. Eu já vou ler aqui a nota que ele colocou, inclusive, no Twitter, nas redes sociais, sobre a resposta que ele traz, que ele confessou a autoria dele mesmo, a voz, ele se identifica, enfim. Mas só lembrando que na Câmara de Vereadores, olha, não tinha uma mulher negra eleita de forma democrática desde 96. Há 24 anos. Há 24 anos. Foi a Nega Diaba, né? Lá em 96, eu entrevistei a Nega Diaba. Acho que está na hora da gente mudar um pouquinho esse pensamento, né, Gabi? Diga, Lu. Assim, sem comentários, sem comentários, né, Lu? E também sobre, sobre as mulheres. As mulheres agora já são 30% das mulheres representadas na Câmara de Vereadores com essa nova, esses novos vereadores que estão entrando. E a gente espera que aumente muito mais a representatividade das mulheres. Deixa eu ler agora aqui a nota de Walter Nagelstein. Quer fazer aí, trazer novamente a história? É isso, André? Eu posso ler a nota dele agora? Não, deixa eu chamar a
atenção, 12h31 agora, meio-dia e 30, para quem está chegando, estamos falando de mais uma declaração polêmica do vereador Walter Nagelstein. Ontem circulou, mandou por WhatsApp para amigos, mas aquela coisa, né? Aquela coisa que vai, daqui a pouco... se tu vai mandar para um grupo de amigos, tu sabe que isso vai vazar. Então não foi assim, foi só para um grupo, não. Né? A impressão que a gente tem que o objetivo era esse mesmo, era criar polêmica. Só que polêmica não é a questão, não é a polêmica. A questão é que atinge as pessoas, atinge os negros, as pessoas que foram eleitas, né? Atinge o trabalho, né? Ele atinge a dedicação de tantas e tantas pessoas que conseguiram eleger, né? Agora esses vereadores, vereadoras, negros, não importa, gente. O que seria uma qualificação formal, André? Eu fico me perguntando. Pois exata, está desqualificando as pessoas, a formação. É essa a sensação que a gente tem e a Gabi tem a resposta dele, né, Gabi? Temos, né? A gente tem que dar sempre os dois lados. Evidentemente, diz o seguinte, que não há preconceito algum na minha fala. Há um diagnóstico. De que um discurso encontrou eco nas urnas. 2, que muitos eleitos têm pouca qualificação formal. Só isso é o que diz. Bom, nós vamos continuar, porque essa questão ela vai ter repercussão, ela vai ter eco, não é verdade? Esta declaração vai ter eco, não é? E a gente vai continuar acompanhando esta declaração desastrosa. O mínimo que a gente pode dizer, porque atinge a formação, atinge, né, os negros, a maneira como foi colocada. E é claro que o vereador certamente vai ter que dar mais explicações a respeito desta declaração feita ontem. Atenção, exclusivo, coloca aí na tela, exclusivo aqui do SBT. Um esquema de venda de anabolizantes. A famosa bomba, né? Esse esquema foi descoberto em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana. Um farmacêutico que vendia remédios sem qualquer controle. E ele foi preso em flagrante. A nossa equipe esteve no local por 3 meses. 3 meses. Com câmeras escondidas. E a nossa equipe flagrou toda a ação, todo o comércio que se fazia. E nós fizemos esse trabalho, o SBT fez esse trabalho com o acompanhamento da polícia. Portanto, é exclusivo para você, na tela, a reportagem. Dentro da farmácia, caixas de Durateston. O medicamento é usado para repor testosterona, hormônio masculino que auxilia no desenvolvimento de ossos e músculos. Na teoria, o remédio só pode ser vendido com prescrição médica, mas nesta farmácia, o anabolizante era comercializado e aplicado ilegalmente por um farmacêutico com registro profissional. A gente queria inicialmente uns 3, 4 e depois ia pegar mais, tem mais uma galera lá, pegar mais 15, 20. Eu consigo contigo. Só que aí tem que me dizer mais ou menos, precisa de tanto, pra não conseguir me organizar ali no que sobra. Eu vendo bastante. A farmácia em Sapucaia do Sul foi alvo de operação da Polícia Civil nesta manhã. O farmacêutico foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Vende anabolizante? Vende algum tipo de receita de remédio sem receita? Porque ele estava vendendo e aplicando medicação em desacordo com a determinação legal, as determinações sanitárias. Está preso em flagrante por tráfico de drogas, tá? A investigação durou 3 meses. Nossa equipe negociou a compra dos remédios. Quando tu tá levando para 2 meses agora, daqui a 2 meses tá liberado de novo, pega aqui e não paga nada. Atrás do balcão e acima de qualquer suspeita, o farmacêutico vendia cada caixa por cerca de R$20. Quando o cliente conquistava a confiança, ele negociava a venda por lotes. Esse aqui, com 120 caixas, custava até R$2.400. Mas não era só da venda ilegal que vinha o lucro do farmacêutico. A pergunta é, tu faz, se eu precisar, tu injeta? Sim, eu aplico aqui também. Quanto é que tu me cobra isso? A gente cobra R$10 a aplicação. O homem de 41 anos vai responder a um processo ético no Conselho Regional de Farmácia e pode ter a licença cassada. O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária do município. Repito,
exclusivo. Investigação durante 3 meses aqui do SBT, com comprovações, com imagens, com áudio, com vídeo. Nós compramos. E todas essas compras que foram realizadas foram imediatamente transferidas para a polícia. Esse é um trabalho sério, é um trabalho transparente. O Lucas Abate já pode falar com a gente. Em seguida o Lucas vai falar, porque nós vamos conversar também com o delegado que está acompanhou a investigação, já estão se preparando, né? Lucas Abate, o delegado, já vão conversar com a gente. Enquanto isso, eu quero chamar a atenção para o aumento de casos de Covid. Se alguém ainda não sabe, a pandemia não terminou. E, pelo contrário, tivemos um aumento no número da procura por leitos Covid aqui em Porto Alegre. Então, tem mais pessoas doentes com casos graves. Os hospitais da capital, o Clínicas é um deles, já estava se preparando para liberar alguns leitos para outras doenças, cirurgias, mas agora já teve que, mais alguns leitos vão ter que ser reservados para os casos ligados à Covid-19. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora sim, já temos o contato do Lucas Abate, que acompanhamos aí com exclusividade esta investigação durante 3 meses. Este farmacêutico preso hoje de manhã em Sapucaia do Sul, na região metropolitana, Lucas Abate. E André, nosso colega Giancarlo Barzi investigou nos últimos 3 meses com alguma microcâmera escondida, fez a negociação desse medicamento vendido de maneira totalmente irregular. E bom destacar que, como se trata de uma ilegalidade, tudo isso foi com conhecimento da polícia e todo o medicamento comprado foi devolvido, foi entregue à Polícia Civil, até mesmo para subsidiar essa investigação que resultou na operação na manhã de hoje com a prisão desse farmacêutico. Como a gente mostrou, era um esquema que, a princípio, tudo legal, uma farmácia registrada, tudo em tese legalizado, um remédio que pode ser vendido, mas claro, com algumas restrições, e muita gente deve estar se perguntando por que se trata então de tráfico de drogas. E é o questionamento que eu vou levar agora ao delegado Thiago Carrijo, que é responsável por essa investigação. Delegado, por que essa autuação pelo crime de tráfico de drogas nesse caso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, essa investigação começou há 3 meses com algumas denúncias que nós recebemos de que uma farmácia estaria vendendo anabolizantes. Sim, você mesmo afirmou que o anabolizante ele pode ser vendido. Sim, desde que vendido corretamente, de acordo com as regras sanitárias, com prescrição médica, ele pode ser comercializado. Se isso não for feito, a pessoa incorre no crime de tráfico de drogas. Após esses 3 meses de investigação, nós usamos algumas técnicas autorizadas pelo Poder Judiciário e na data de hoje, após uma venda de uma grande quantidade de anabolizantes, o farmacêutico foi preso em flagrante por tráfico. Delegado, o que teve de apreensão no local hoje? O que vocês conseguiram encontrar na farmácia? Hoje nós apreendemos 2 caixas de anabolizante, aproximadamente 500 caixas, duas caixas grandes com 500 produtos especificamente. Tivemos o acompanhamento do Conselho Regional de Farmácia, tivemos o acompanhamento da Vigilância Sanitária, que apreendeu diversos outros produtos que estavam de forma ilícita na farmácia. A farmácia foi interditada e o Conselho Regional de Farmácia vai instaurar um procedimento administrativo contra o farmacêutico. Delegado. André, Lu, a gente está conversando com o delegado Thiago Carrijo, ele está escutando vocês, podem conversar também diretamente com ele. Oi, delegado, boa tarde. A Lu Coman também está participando dessa conversa com o senhor. Parabéns pelo trabalho, mas um importante trabalho aí feito pela polícia. Eu tenho curiosidade em saber, delegado, a partir de agora o que vai acontecer, porque a polícia precisa descobrir quem é que fornecia para ele e para quem ele fornecia. Quem eram os clientes dele e há quanto tempo isso acontecia, né, delegado? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um monitoramento dessa venda ilegal dele há alguns dias. Ele está sendo autuado em flagrante agora aqui na 2ª Delegacia de Sapucaia. Eu vou ouvir algumas pessoas ainda hoje e, sem dúvida nenhuma, com o aprofundar das investigações, nós vamos tentar levantar de onde ele trazia essa carga, se verdadeiramente ele tinha uma origem lícita desses anabolizantes, mas com a venda ilegal ele cometia o crime. Então os próximos passos da investigação serão esses. Nós vamos tentar identificar de onde vinham e quem são as pessoas que ele vendia ou aplicava esses anabolizantes.
Delegado Carrijo, André, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Delegado, a gente sabe que agora, época de verão, há um aumento aí na procura por esse tipo de produto, por esse tipo de anabolizante. As pessoas querem aí resultados rápidos, não se preocupando com a saúde. Quem se deparar daqui a pouco com uma venda totalmente ilegal numa academia, numa farmácia, em alguma loja, o que deve fazer? Tem que denunciar, ligar para a polícia? Qual é o procedimento? Esse é o procedimento correto. Anabolizante, quando usado de forma correta, com prescrição médica, produz um determinado efeito. Se usado de forma indistinta, ele pode até matar, ele causa sérios danos à saúde do ser humano. Com a aproximação do verão, as pessoas tentam buscar ali um corpo, enfim, melhorar a aparência física para o verão. A gente está atento, a Polícia Civil está bem atenta a academias, a farmácias. Fazemos o nosso monitoramento com o serviço de inteligência da nossa 2ª Regional aqui de Canoas. Enfim, denunciem. Quem presenciar, quem souber da venda ilegal de anabolizante em farmácia e academias ou academias, que denuncie a polícia, que nós vamos investigar. Muito bem, 12h41, estamos conversando com o delegado Tiago, que fez toda a investigação durante 3 meses. O SBT também vem há 3 meses gravando flagrantes do que era vendido numa farmácia por um farmacêutico, ou seja, fazia uso do seu diploma para vender o que ele não poderia estar vendendo. Aliás, esse é um tipo, não é, de medicamento que só poderia ser vendido com a prescrição médica. Então, para quem está chegando agora, 12h42, nós estamos mostrando essa operação, né, que foi feita hoje de manhã aqui em Sapucaia do Sul, com a prisão deste farmacêutico. E a partir de agora, portanto, o delegado aí contando para a gente como que foi essa investigação e o que vai acontecer daqui para frente. A Gabi Lerina, nossa colega, tem uma pergunta para o senhor, delegado. Oi, delegado, boa tarde, parabéns pela operação de vocês. Delegado, eu queria saber se o senhor já tem alguma informação maior de como que ele operava. Ele vendia no balcão mesmo, essas encomendas, entre aspas, chegavam por grupos de redes sociais, de WhatsApp. Queria informações sobre isso, delegado. Durante a prisão em flagrante dele hoje de manhã, nós percebemos ali no telefone dele o recebimento de várias mensagens de WhatsApp. Nós tomaremos medidas judiciais para ter acesso a essas informações no telefone dele. No entanto, pelo menos 1 hora antes da nossa prisão em flagrante, nós presenciamos uma pessoa entrando ali na farmácia, inclusive eu vou analisar as câmeras da própria farmácia, entrando na farmácia, e a gente tem convicção de que essa pessoa fez uso do anabolizante ali dentro. O preso não nos forneceu a receita médica que deveria ter sido apresentado a ele para aplicar o produto nessa pessoa. Enfim, ele vendia no balcão, nós temos algumas vendas monitoradas, devidamente gravadas, filmadas, que serão encaminhadas ao Poder Judiciário. E a gente percebe... Delegado, quem compra também está praticando algum tipo de crime? Sim. Quem compra de forma ilegal também incorre no crime de tráfico de drogas. Ou, às vezes, vai depender ali no crime de uso de drogas. E aí, delegado, a gente percebe 2 crimes, um contra a saúde pública, não é verdade? Cometido por esse farmacêutico. E o segundo crime cometido por ele é evasão de divisas, né? Porque ele está ali vendendo de maneira ilegal, cobrando, né, não se sabe quanto, quer dizer, ele pode ter movimentado já muito dinheiro, inclusive. Perfeitamente. A Vigilância Sanitária nos acompanhou, recolheu diversos documentos na farmácia. Eles estão agora à tarde, eles vão confeccionar toda a documentação técnica deles ali, fazer o devido cruzamento de dados, para a gente tentar apurar efetivamente se ele praticou apenas o crime de tráfico de drogas ou se, inclusive, pode ter um crime tributário aí. Muito bem. A Lu Coman, acho que queria fazer mais uma pergunta, né, Lu? Na verdade, era só para reforçar, inclusive, a pergunta que o próprio Lucas já fez. Quem faz o uso, daqui a pouco fez o uso, viu que deu problemas de saúde, e essa pessoa pode fazer a denúncia, ou se ela fizer a denúncia, ela vai acabar, daqui a pouco, respondendo a algum processo policial. Porque eu mesmo já entrevistei pessoas que fizeram uso de forma totalmente irregular, tiveram problemas de saúde, mas acabaram não procurando a polícia.
Olha, o uso de droga, existe uma discussão doutrinária, jurisprudencial muito grande acerca do uso de drogas. O artigo 28 ali determina que a autoridade policial faça um termo circunstanciado para o usuário. Mas o mais importante que as pessoas saibam, tenham ciência, é de que o uso de anabolizantes de forma indistinta pode matar. Então as pessoas, eu acho que a preocupação maior não é nem o termo circunstanciado pelo uso de droga. A preocupação é que você pode morrer. Você não tem indicação médica para tomar o anabolizante. Você vai numa farmácia que, se a pessoa está te aplicando sem te exigir a receita, você sabe que a pessoa também está fazendo errado. Então o risco de você morrer ou ter problemas de saúde é enorme. Muito bem, delegado, agradeço mais uma vez, Thiago Carrijo, que está sendo responsável por essa investigação. Obrigado, Lucas Abate, que acompanhou também esse trabalho. Diga, Lucas. Não, só um posicionamento do Conselho Regional de Farmácia, que acompanhou essa operação de hoje, que agora vai avaliar as questões relativas à ética, vai ter um processo legal, uma sindicância interna, para verificar a punição, pode ser advertência, multa, suspensão e até mesmo cassação da licença de farmacêutico. Ok, obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Muito bem, 12h e 46 minutos, olha só, teve outra operação da polícia. Sim, hoje de manhã cedinho, Lu. 5 cidades gaúchas na mira da polícia e uma cidade catarinense. E aí, qual era o alvo? O alvo desta organização usava o serviço de encomendas de ônibus para mandar, para receber drogas, é isso mesmo? Pois é, isso mesmo, André. Acharam aí mais uma forma, né, para burlar aí a segurança, levando então drogas por meio de ônibus intermunicipais, aquele serviço de encomendas. Foram mobilizados hoje 90 policiais federais em 8 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Foi em Rio Grande, Bagé, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Porto Alegre e Florianópolis, aqui em Santa Catarina. A organização criminosa é investigada pelo tráfico de êxtase, skunk e também de armas aqui no Rio Grande do Sul, mas como a gente viu ali nas cidades, principalmente ali na fronteira, ali do sul do estado. Essa investigação começou em junho e aí constatou que a organização estava utilizando esse serviço de encomendas dos ônibus intermunicipais. Claro que os ônibus, motoristas, ninguém sabia, porque eles iam lá e mandavam uma encomenda, né, pelos ônibus intermunicipais. E aí mandavam drogas, armas para as outras cidades aqui da região. E aí, no decorrer aí da investigação, foi realizada então a apreensão de skunk em Jaguarão, lá no sul, 2 apreensões de êxtase em Bagé, também na fronteira, e a apreensão de um revólver calibre 38 com o número de série raspada aqui na capital. Um suspeito, inclusive, foi morto em agosto num confronto lá em Rio Grande e também era dessa organização. Mais um jeitinho para tentar burlar as regras e fazer esse tráfico, né? Não, e olha só, Lu, em plena pandemia, os serviços de transporte de ônibus aqui no estado, eles começaram a prestar esse tipo de serviço, né? De leva e traz de encomendas através dos ônibus, que continua sendo, obviamente, um serviço sério. Agora, o que faziam os espertos? Colocavam drogas, né, para transportar. Talvez tenham que aumentar a fiscalização, enfim, mas o serviço de ônibus estava sendo usado para alimentar o crime. E é isso que a polícia foi contra. 5 cidades aqui no Rio Grande do Sul e uma no estado de Santa Catarina. Portanto, aí mais uma operação da Polícia Federal, aí com êxtase, skunk, armas, quer dizer, tudo aí é do crime organizado. Pois eram as drogas, elas estavam aí sendo distribuídas via bus. Imagina. Não, e o motorista ali, né, fazendo o trabalho dele. Nem imaginava, né, que estava carregando droga. Imagina o susto do motorista. Imagina só. Agora, certamente vai ter que ter uma averiguação maior, né? A partir do momento que se tem esse... Porque é o mesmo serviço feito pelos Correios, né, Lu? Sim. Tem por muitas companhias aéreas também. E já faz tempo que a rodoviária, por exemplo, aqui em Porto Alegre também mantém esse serviço. Tem companhias de serviço, né, de ônibus intermunicipais que também oferecem já há bastante tempo. E costumam, às vezes, ser até mais em conta, né, André? Principalmente agora com a pandemia... Aumentou bastante. Exatamente. Para que se evitasse, né, a ida e vinda de pessoas e se utilizasse mais desse serviço através dos ônibus, através da rodoviária. Muito bem, mais um trabalho aí de investigação. 12h e 49 minutos. Eu tenho um recado para todos vocês. Autonomia médica. Enquanto nós atravessamos essa pandemia, o médico que está ali na linha de frente
salvando vidas, tem sua autonomia ameaçada por interesses políticos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers, defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento aos seus pacientes, com o devido consentimento informado, conforme orienta o Código de Ética Médica. Ao Estado cabe cumprir a Constituição Federal e promover todas as condições para o tratamento de saúde dos indivíduos, com ambientes, equipamentos de proteção e medicamentos adequados para a redução do risco de doença e de outros agravamentos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. A hora certinha aqui com a gente, 12h e 50 minutos, faltando 10 para o meio-dia, tá na hora de quê? De quê? Acertou? Esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Jeremias Werneck vem pra cá. E aí, André? E aí, tudo tranquilo, e tu? Eu tô animado, assim, porque quarta-feira é quarta-feira de futebol. Decisiva, incluve, para a dupla Grenal na Copa do Brasil, né? E começa cedo, tá? Começa cedo, você tá meio perdido aí, se prepare. 4h30 da tarde. Opa! 4h30 da tarde, na Arena, tem Grêmio e Cuiabá. Mas assim, o André, se a gente for falar do Grêmio, o Grêmio tá quase classificado, né? O Grêmio venceu fora de casa, 2-1. O Grêmio tem uma vantagem muito grande e o Grêmio não para de ganhar. Então o Grêmio está muito perto da semifinal. Precisa jogar, claro, contra o Cuiabá, mas pode até empatar que passa de fase, viu? Pode até empatar que passa de fase. Parece que decolou o negócio, né? Parece que decolou. E assim, se o Grêmio passar de fase, o Grêmio vai para a semifinal pela 15ª vez na Copa do Brasil. Ou seja, o Grêmio é muito especialista nessa competição. E hoje o Renato deve usar os titulares de novo, deve manter o Jean-Pierre, deve manter a base do time que vem jogando, deve ter o Jeromel de volta. Então, um Grêmio com um time titular para carimbar essa classificação. Agora, se a gente for falar do outro lado, aí, André, aí é um pouco mais difícil a coisa, porque o Inter está em Belo Horizonte e precisa vencer o América Mineiro. E o problema é que o Inter com o Abel tem 2 jogos e 2 derrotas. A cara do André. Vocês perderam a cara do André. Como é que era a cara, André? Eu nem sei repetir, foi tão natural. Perderam. Mas é assim, gente, o Inter tá lá, tem muitos desfalques, mas tem um reforço. O Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo estava no Uruguai com a seleção brasileira, que jogou ontem contra a seleção uruguaia, mas o Galhardo pegou um voo e chegou durante a madrugada já em BH, em Minas Gerais, e vai reforçar esse Inter, tá? Então, é uma boa notícia no meio de tantas preocupações, mas o Inter tem ganhado o América Mineiro. Pois é, e aí? E essa questão do Abel aí, o que ela pode acontecer com o Abel? Eu tenho ouvido muitas críticas com relação ao... Assim, a curto prazo, vamos combinar, né? O Abel entrou semana passada, não vai sair, mas assim, uma eliminação vai aumentar a pressão, claro, no Inter, né? O Inter já perdeu a liderança do campeonato, o Inter naquele trauma de como saiu o Eduardo Cudê, aí trouxe o Abel, vai ser, se for eliminado, né? Se fizer 1-0, 2-1, vai para os pênaltis, pode passar nos pênaltis. Se fizer 2-0, 3-1, se classifica direto. Mas assim, tem que ganhar. Então hoje, às 4h30? 4h30, Grêmio e Cuiabá aqui, e 9h30 lá em BH, América Mineiro e Inter. E lembrando, né? Cada um tá de um lado da chave. Se passarem, vão para a semifinal e aí um Grenal só em uma eventual final de Copa do Brasil. Numa pior das hipóteses, hein, Jeremias? O que pode acontecer, por exemplo, com o próprio Internacional, que está nessa obrigação aí de vencer, né? Sendo eliminado, pressão altíssima para cima do Abel Braga e para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Final de semana tem o Fluminense aqui em Porto Alegre. E aí, sei lá, se não vencer, a coisa vai ficando pior, né? Mas não imagino que haja uma mudança agora, viu, André? E do lado do Grêmio, passando, enfrenta Flamengo ou São Paulo. Muito bem. Então, tá certo? Fechamos a conta? Fechamos. Voltamos amanhã? Voltamos amanhã para ver o que vai acontecer. Ixi, Até amanhã, então. Sucesso para a dupla Grenal, por favor, né, gente? Muito bem, 12h e 54 minutos, olha só. A pandemia está nos lembrando que ela não foi embora, gente. Nós temos, neste momento, eu anotei aqui, mais de 80% de ocupação, né? Aqui em Porto Alegre, nos leitos de UTI. De UTI, Mônica, ou Covid, de um modo geral?
de um modo geral, Covid, tá, gente? 82%, 83%. Vejam que a gente chegou a um número bem mais baixo que esse dias atrás. Nós tivemos algumas liberações, teve o período aí eleitoral que muita gente foi para a rua, né? Então só alguns motivos. A questão é, né, Gabi, que está preocupante, muito preocupante. Inclusive, o Hospital de Clínicas já reabriu alguns leitos, sentindo esse aumento do número de infecções, Gabrielina. Verdade, estamos aqui no pátio do Hospital de Clínicas, mantendo o distanciamento, né? Obviamente, né, André? Aqui logo atrás de mim consigo mostrar para vocês, ó, a área especial da Covid. O Hospital de Clínicas passou por uma reforma, a gente acompanhou essa reforma e está muito bonito agora, ampliou seu espaço. Então nós estamos bem assim, perto, mas nem tanto dessa área onde chegam os pacientes que estão com a Covid. Aqui essa área que fica mais ao meu lado direito é onde entram as ambulâncias. Agora há pouco eu vi uma ambulância entrando, eles entram aqui por baixo e os pacientes não entram por essa área aqui não. Os pacientes entram pela área da emergência, que fica naquela parte mais antiga do Hospital de Clínicas, e por dentro fazem um caminho interno que chegam para as áreas de internação. Bom, foi um pedido da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre, obviamente, para ampliação, reativação desses leitos que tinham sido suspensos, tinham sido fechados, como se diz, em função dos números que estavam caindo lá em mês de outubro, entre setembro e outubro. Pois agora são 58 leitos especial CTI Covid. Aqui neste exato momento, as informações que nós temos são 55 pacientes que estão internados, confirmados com a Covid-19 em leitos de CTI aqui no Hospital de Clínicas e outros 2 casos que são suspeitos. Entre confirmados na UTI e casos que estão na enfermaria, esse número chega a 84 pacientes internados aqui no Hospital de Clínicas. Lembrando que também, além dos leitos de CTI, foram reabertos mais 4 leitos que ficam na emergência aqui do Hospital de Clínicas. Lembrando, né, André, a gente tem que fazer também essa ressalva de que os pacientes que chegam aqui nessa instituição não são aqueles pacientes de casos leves, que estão com dor de cabeça, que têm algum sintoma mais leve da Covid. E sim, já são aqueles pacientes que chegam já com uma questão de média a alta complexidade. Então já é um termômetro também de que a situação é muito grave ainda, que nós estamos ainda na pandemia, sequer saímos da primeira onda, né? E a gente chama a atenção das pessoas que precisam continuar respeitando o distanciamento, utilizando máscara de proteção, reforçando os cuidados com a higiene, até chegar a vacina. Esse vai ser o nosso discurso, né, André? É verdade, a gente olha aqui, Gabi, teve uma atualização 12:08, tá? Vamos botar na tela aqui, 12:08 a atualização. 17 hospitais em atraso. Vocês conseguem ver aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, ó, 17 hospitais ainda estão, não passaram as informações atualizadas. Está aqui em vermelho, ó, 17. Mas olhem só, leitos UTI adulto, isto em todo o Rio Grande do Sul, certo? Esse mapa aqui é do Rio Grande do Sul, né? Tá. Então nós temos aqui, ó, sinal já em amarelo. Por quê? Porque está em 74,4% a taxa de ocupação, tá? Então assim, ó, gente, por mais que a gente tenha, né, Gabi, visto aí as eleições nos últimos dias, o pessoal nas ruas, é importante, porque, Gabi, eu tenho observado na rua, muita gente não está usando máscara, muita gente não está usando, ou se usa é daquele jeito, né? Usa para cumprir... para cumprir ali uma performance, né? Dias atrás eu vi uma família linda reunida na frente do restaurante esperando uma vaguinha para comer uma pizza. E aí todo mundo de papo, chegavam amigos, iam conversando, vamos entrar. Aí todo mundo fazia assim, ó, vamos entrar, botava a mão no bolso, ó, botava a mão no bolso, botava a máscara, vamos entrar todo mundo. Quer dizer, não adianta para absolutamente nada, absolutamente nada, né, Lu? Queria lembrar também, você e a Gabi, que há mais ou menos 2 semanas a gente teve a primeira restrição, né, novamente lá no Hospital Moinhos de Vento, de pacientes com sintomas leves de Covid, porque a UTI do Hospital Moinhos de Vento, que é a referência aí no hospital privado para o atendimento desses pacientes, já estava lotada e continua em 100%, André. E agora, na semana passada, o hospital novamente restringiu, né, o atendimento desses pacientes com sintomas leves, ou seja, a internação. A gente está falando aqui de internações, né? Ou seja, a tenda lá continua funcionando, mas a gente precisa reforçar que a gente já vem noticiando isso nas últimas semanas
E, infelizmente, as pessoas acham que a coisa já está normalizada. Não tá. Oi, diga, Gabi. Deixa eu trazer aqui para vocês, você atualizou o mapa do Rio Grande do Sul, eu atualizei agora aqui o mapa Porto Alegre. São 247 pacientes neste exato momento internados em leitos de UTI aqui na capital. Olha, acompanhei esse número lá entre comecinho de final de setembro, meio de setembro a outubro, esse número chegou a 197. Olhem só o salto de 197 pulando para 247. Esse é um termômetro de que sim, de que agora, a pandemia ainda é muito grave. Tem aqui, coisas que eu não consigo ainda compreender e eu quero, se vocês puderem me ajudar. Quando a gente vê os cartórios, o pessoal respeitando para o lado de fora a fila direitinho. Supermercado, eu acho que andam relaxando, porque o pessoal mede a temperatura e eu tenho que dizer, vem cá, quanto que deu? Peraí, vamos ver de novo. Bom, mas enfim, ainda no supermercado tu não entra sem máscara. Aí eu te pergunto, restaurante, eu não sei quem é que está controlando, mas eu acho que não tem mais controle. Clube de festinha de idoso, eu já comentei isso há alguns dias atrás, há pelo menos 2 semanas. Fiquei sabendo que reuniram 600 pessoas no outro final de semana, pessoas da terceira idade. Então, assim, por que alguns lugares podem, alguns outros locais não podem, é uma coisa meio confusa. E essa confusão dá uma sensação de que, restaurante, gente, é uma coisa impressionante. Impressionante, com todo respeito. O restaurante é o lugar mais perigoso, né, André? De acordo com os especialistas, com os médicos, porque é a hora que você tira a máscara para fazer a sua alimentação, que você está conversando com alguém que está do seu lado ou na frente, e aí podem sair os perdigotos. É o pior local para contaminação. É o pior lugar. Tem que ter muito cuidado. O restaurante estão na lista, no número 1 Atenção, da tem imagem lista, exclusiva daqui a pouco. Tem imagem exclusiva. Em seguida eu já falo o que é. É verdade, Gabi. Eu ouvi restaurante e tem mais um local que é o risco alto. As academias. Restaurante e academias. Risco alto de contaminação. Lembrando, né, André, que o prefeito Nelson Marquesa Júnior testou positivo. A gente tem também o deputado Edson Brum também, né? Edson Brum. Então, assim, a gente pode ainda ter mais casos agora em razão de todas as eleições. As eleições, certamente. Por isso que a gente tem que ficar de olho e continuar mantendo aquele pedido básico, essencial, mas muito importante. Esses dias eu vi num mercado, fiquei controlando dentro do carro, né? Tu sabe que eu sou fiscal. Dentro do carro estava olhando, aí o supermercado não estavam mais limpando o carrinho. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui lá e disse, vem cá, mas pararam de limpar o carrinho? É que o rapaz foi para o intervalo. Sim, o Covid junto, é isso? O vírus foi junto para o intervalo. Quer dizer, não dá para ser. Muito bem, gente, atenção, fiquem aqui comigo, gurias. A gente vai mostrar, atenção, porque chegou agora uma imagem do flagrante da explosão ontem. Às 3 da tarde, volta de 3h30 da tarde, lá em Pelotas, a explosão de um depósito de gás. Essa imagem chegou agora. Gente, olha só a imagem. Olha só a explosão. Um jovem, 24 anos, morreu nessa explosão. Os objetos voando para tudo que é lado. Cachorro correndo, as pessoas assustadas. Olha ali o momento mais uma vez. Tem uma senhora caminhando. Bem no centro da tela a gente consegue observar onde fica o depósito. Susto dela, André. Olhem só. Que pavor. E percebam. Nossa. Olha o que voa lá, gente. E aí, de repente, já sai todo mundo das casas, né? Em questão de segundos ali, vem correndo para saber o que aconteceu. Não, assustador. Lembrando, para quem não acompanhou, a explosão num depósito de gás ontem à tarde, por volta de 13h30 da tarde, em Pelotas, no sul do estado, vitimando um jovem, deixando outras pessoas feridas, mas esse jovem de 24 anos que morreu. Onde é que tem um cachorrinho? 2 pessoas ficaram feridas, ali, né? O cachorro. Olha o cachorrinho. Imagina para um cachorro também isso, né? Imagina para um cachorro, tá aí a imagem que chegou agora, gente. E por isso nós estamos mostrando, tivemos aí diversas residências atingidas e infelizmente a morte desse jovem trabalhador nesta empresa. A investigação segue para descobrir o que provocou essa explosão. Meninas, obrigado pela companhia de vocês. Locoman, Gabi Lerina. Nós ficamos por aqui, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. A gente volta amanhã, 11h40. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Boa tarde.